Irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma grande alegria estar com vocês desde ontem à noite. Tenho tido momentos abençoados por Deus. Eu me senti revitalizado aqui ontem à noite, o encontro com os jovens, hoje pela manhã, agora à noite, com irmãos e irmãs que amam o Senhor Jesus. E desde hoje pela manhã eu tenho pensado sobre algumas clarezas da nossa fé, coisas, verdades, convicções que estão claras em nossos corações. E veio à minha mente que uma das mais claras verdades que você e eu possuem é a certeza da nossa dependência de Deus. Dentre tantas verdades, essa verdade é marcante em nossas vidas todos os dias. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para viver, nós dependemos de Deus para amar, nós dependemos de Deus para ler a palavra de Deus, nós dependemos de Deus para crer na palavra de Deus, nós dependemos de Deus para ter paz. E é por isso que nós estamos aqui também reunidos neste domingo à noite, porque todos nós dependemos de Deus em nossas vidas. E nós lemos aqui Apocalipse capítulo 5, todo o capítulo, este capítulo majestoso, inspiração de Deus. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar nessa mensagem de Deus, por meio deste livro, Apocalipse capítulo 5, para o meu e para o seu coração, na dependência que nós temos de Deus. Na verdade, toda a palavra de Deus é um chamado a uma dependência diária do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para este livro, nós devemos reconhecer primeiramente que Apocalipse é um livro teocrático. Ele foi escrito, foi revelado para nos ensinar que Deus controla todas as coisas. Quem lê este livro de Apocalipse percebe que ele foi escrito para encorajar o crente, para ensinar o cristão a crer que todo o universo, inclusive a sua vida e a minha vida, tudo isso está nas mãos de Deus, o Deus eterno que controla a história. Portanto, Apocalipse é um livro teocrático, mas também é um livro fidedigno. Quando nós lemos este livro, há aqui a história de um Deus fiel, e essa é uma das mensagens do livro de Apocalipse. Deus permanece sempre fiel, e nós cantamos isso nessa noite. Se nós somos fiéis, Deus é fiel. Se nós somos infiéis, Deus permanece fiel. É marca do caráter de Deus, Ele é fiel. É um livro teocrático, é um livro fidedigno. Este livro também é um livro escatológico, que vem revelar aquilo que há de acontecer. Portanto, quando você e eu, nós lemos o livro de Apocalipse, o convite de Deus é este: abra os seus olhos, abra os seus olhos. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus ainda fará. É um livro escatológico. E por fim, Apocalipse é um livro missiológico. Ele revela Deus em missão, resgatando pessoas de todas as tribos e línguas e povos e nações no Senhor Jesus, pela proclamação do Evangelho por meio da Igreja de Cristo que somos nós. Portanto, é dessa maneira que nós nos aproximamos deste livro Apocalipse. Ele foi escrito por João quando ele se encontrava exilado na ilha de Patmos, provavelmente no ano 95 depois de Cristo. Ele passava um dos momentos mais difíceis da sua vida. No capítulo 1, versículo 9, ele diz que vivia uma grande tribulação. Nós não temos detalhes, mas é no meio da tribulação que João, na ilha de Patmos, ele ora a Deus e pede a Deus uma visão. E a visão que Deus lhe dá é o livro de Apocalipse, e parte dessa visão é o capítulo 5 que nós lemos juntos nessa noite. E esse capítulo 5, ele nos revela o que eu tenho chamado de a tríplice missão. No versículo 1 ao versículo 4, nós lemos qual é a missão de Deus. Eu quero repetir a missão de Deus. No versículo 5 ao versículo 10, nós encontramos qual é a missão de Cristo. Portanto, a missão de Deus e a missão de Cristo. No versículo 11 em diante, nós encontramos a nossa missão.
a missão da igreja. Portanto, a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja, a tríplice missão. A missão de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela está bem declarada logo no versículo 1. E eu gostaria de reler com vocês o versículo 1 que diz assim: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Este capítulo 5 de Apocalipse, ele começa com a revelação de Deus entronizado. Deus está no trono. Deus, ele controla todas as coisas. Deus reina. Deus, ele é eterno. Deus segura em sua mão direita, como nós lemos, um livro escrito por dentro e por fora. E na simbologia judaica, livro escrito por dentro e por fora indica, aponta para a história da humanidade. É a história da sua vida e a história da minha vida, com todos os altos e baixos, os dias fáceis e difíceis, com a alegria e também com a lágrima, tudo isso que você conhece e o amanhã que você ainda desconhece, tudo isso está naquele livro escrito por dentro e por fora, e o livro está seguro pela mão direita de Deus entronizado. Essa é uma verdade bíblica fundamental. Deus no trono de glória, ele controla as nossas vidas. Portanto, a missão de Deus, irmãos e irmãs, está clara nesse versículo. A missão de Deus é reinar, e Deus a cumpre todos os dias. Deus é rei sobre todas as coisas. Deus é rei no dia mais difícil. Olhe bem para mim nesse momento e reflita comigo. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Você não sabe como está o meu coração nessa noite. Nós entramos aqui nessa igreja, cantamos os cânticos, oramos as orações, lemos a palavra. Eu vi irmãos conversando com irmãos, abraçando, sorrindo. Mas só Deus verdadeiramente conhece os corações. Talvez você esteja aqui nessa noite e com aparência de tranquilidade, mas com o coração quebrado, com a alma aflita, com a depressão corroendo a sua alma de uma maneira mais profunda. Talvez você deixou um problema familiar insolúvel, um gigante no seu escritório, no seu trabalho, na sua universidade, algo problemático de maneira extrema em seu coração. Se esta é a realidade da sua vida, nesta noite eu quero lhe convidar a crer comigo que a missão de Deus é reinar e Deus a cumpre muito bem. Que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se nós cremos nisso, se nós verdadeiramente cremos nisso, eu mencionei ontem à noite, eu repito agora à noite, eu creio que há 2 resultados diretos da fé quanto à soberania de Deus. O primeiro resultado é paz e o segundo é esperança. Paz porque à medida que eu creio, eu descanso. À medida que você crê, você descansa. O descanso da sua alma é um resultado direto da sua fé, porque se você e eu verdadeiramente cremos que o eterno Criador, ele controla as nossas vidas, nós podemos ir para a nossa casa hoje à noite, depois do culto, deitar naquela cama, colocar a cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. É uma verdade. A palavra de Deus é um convite ao descanso. A fé é um convite à tranquilidade da alma. Mas crer na soberania de Deus, Deus entronizado, nos leva não apenas ao descanso, mas nos conduz também à expectativa. Porque sem Deus nada acontece. Você crê nisso? Sem Deus nada acontece. Mas se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que não possa ser quebrado por Deus. Não há casamento tão problemático que não possa ser consertado por Deus.
Não há filho tão rebelde, distante do Senhor, que não possa ser resgatado por Deus. Não há crente tão abatido que não possa ser reanimado por Deus. Não há coração sem fé que não possa ser reavivado por Deus. Não há tribo tão distante que não possa ser alcançada por Deus. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Portanto, quando a palavra ensina a você e a mim que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, a palavra nos convida a descansar, mas também a esperar. E a figura que vem à minha mente é do cristão indo para a sua cama à noite e coloca a cabeça sobre o travesseiro e ele começa a relembrar a sua fé. Eu confio em Deus, eu descanso em Deus, eu dependo de Deus, e o coração ansioso começa a encontrar a paz de Deus, e aquela tranquilidade toma conta da mente e também da alma, e o sono começa a chegar, e o último pensamento que passa pela mente daquele crente naquela cama, prestes a dormir, é um pensamento de esperança. Se Deus se agradar, alguma coisa nova e boa pode acontecer amanhã. Portanto, este é o sono do cristão que crê. Ele é cheio de paz e ele é cheio também de expectativa. Com Deus qualquer coisa pode acontecer. Juntamente com a minha esposa Rossana, nós trabalhamos com uma etnia chamada Concomba. Durante 9 anos, no nordeste de Gana, trabalhamos ali com evangelização, plantação de igrejas, tradução da Bíblia, e também ela é enfermeira, ela fundou a melhor clínica da região, é também a única clínica da região, mas ela fundou aquela clínica, e graças a Deus, uma ótima clínica, funciona até hoje, trata ali 5.000 pessoas por ano, ela treinou os africanos como enfermeiros locais, e eles vão muito bem. Mas quando nós ali chegamos, começamos a pregar a palavra de Deus, não havia nenhum crente no Senhor Jesus. E quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, começaram as oposições. E havia especialmente um senhor mais idoso, chamado Mebá. E este curandeiro chamado Mebá, ele se tornou o nosso opositor. Ele disse: vocês não vão falar sobre Jesus. E se vocês falarem, eu vou atrapalhar. E assim ele fez. Onde eu seguia para falar de Jesus, o Mebá me seguia e atrapalhava. Eu dizia porque Deus, ele gritava, não creio em Deus. Eu dizia porque a salvação é em Cristo, e ele gritava, não existe Cristo. Eu falava a alegria de uma vida eterna com Deus, e ele gritava, não há nada depois da morte. E o Mebá me perseguia, e ali a cada local que eu pregava, ele me seguia para se opor. Eu cheguei, meus irmãos e irmãs, algumas vezes até mesmo a orar em casa, pedindo que Deus desse uma solução para aquele caso. E quando eu pensava em solução, não era nada assim tão positivo. Senhor, soluciona, resolve, faça alguma coisa. Mas o que eu não percebia é que aquela pessoa, o Mebá, ele se tornou na pessoa mais evangelizada de toda a aldeia. Porque onde eu ia pregar o evangelho, ele ali atrapalhando, ouvia o evangelho. Ele ouviu o evangelho dezenas de vezes. E como missionários pioneiros naquela região, Rossana e eu, nós tínhamos essa pergunta em nosso coração que todo missionário pioneiro tem. A pergunta era esta: quem será o primeiro a se entregar ao Senhor Jesus? Quem será o primeiro? E tínhamos ali umas famílias interessadas, tínhamos ali 2 senhoras interessadas, mas ninguém era transformado pelo evangelho. Quem será o primeiro? Oração, trabalho, evangelização. Quem será o primeiro? Eu me lembro que no final de tarde, eu estava tomando banho, e eu ouvi um barulho, um burburinho no meio da aldeia. Eu vesti rapidamente as minhas roupas, corri e vi que a aldeia inteira estava indo para o centro da aldeia. E eu corri para ver o que está acontecendo, e aquela cena estranha, o Mebá, aquele senhor que se opunha a nós, ele estava sozinho, embaixo de uma árvore, pulando e gritando, alguma coisa que eu não sabia o que era, e a aldeia inteira ao redor tentando entender o que está acontecendo. Ora,
uma pessoa que se opõe ao Evangelho, gritando e pulando, você pensa está endemoniado, não é verdade? E ali eu pensei, o que está acontecendo? Será ação do diabo? Será alguma... Ele enlouqueceu? Eu perguntei, o que aconteceu com Mebá? E alguém disse, ele perdeu a cabeça, ele enlouqueceu. Eu fui me aproximando, eu me lembro como se fosse hoje, ele embaixo daquela árvore, suado, ele pulava e gritava, e as veias do pescoço pulavam, à medida que ele se esforçava, e ele dizia, de maneira repetitiva, a mesma frase. A frase era esta: concó nenhum, cocó, que significa agora eu sei, agora de fato eu entendi. E depois de algum tempo, o filho mais velho do Mebá segurou no braço do pai e disse: meu pai, o que você entendeu? Ele parou de pular, abaixou a voz, o seu rosto ficou tremendamente emocionado, olhou para todos e disse: agora eu entendi que Deus é todo poderoso, Ele me ama e Ele será minha salvação eterna. Se tornou um cântico, cantado até hoje pela igreja com Como de Gana. Deus é todo poderoso, Ele me ama e Ele será a minha salvação eterna. Deus reina, a missão de Deus é reinar, nós estamos em boas mãos. Em boas mãos. A missão de Deus é reinar. Qual é a missão de Deus, irmãos e irmãs? Fraco, qual é a missão de Deus? É reinar. Por isso nós vivemos em paz e com grande esperança, porque Deus reina. No versículo 2 em diante, encontramos o que podemos chamar, alguns teólogos talvez não gostem dessa expressão, mas de uma crise no céu. Porque João, ele olhava para aquele livro que estava na mão direita de Deus, e o livro simbolizava a história da humanidade, Deus no controle, mas o livro estava fechado e selado com 7 selos. E na simbologia judaica, livro fechado, selado com 7 selos, significa história ainda sem solução, história ainda a ser finalizada, alguma coisa ainda a ser concluída. E João, ele diz aqui na palavra, a palavra ensina que ele chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Eu quero chamar a sua atenção, é palavra revelada de Deus. João não chora porque não havia ninguém forte para abrir o livro. Ele chora porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Mas no versículo 5, um dos anciãos se aproxima de João e diz: não chores, porque o leão da tribo de Judá... Quem é o leão de Judá, irmãos? É Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro, romper os selos, para dar resposta a calamidade, ao caos da própria humanidade. Ele veio como Senhor e Salvador, é o leão de Judá. E João se enche de esperança, e ele começa a olhar no versículo 6, mas ele não encontra o leão, ele encontra o cordeiro. Diz a palavra: e eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Quem é o leão? E quem é o cordeiro? É o próprio Senhor Jesus. Jesus é o leão, Jesus é o cordeiro, mas as simbologias, elas apontam para particularidades do ministério do Senhor Jesus. O leão aponta para Jesus que ressuscitou e é Senhor sobre todas as coisas. O cordeiro aponta para Jesus que morreu no madeiro e derramou o seu sangue para comprar para Deus pessoa de toda tribo, língua, povo e nação. E a pergunta que eu faço é essa: por que ele viu o cordeiro e não o leão? Porque o centro do ministério de Jesus não foi a sua encarnação, o centro do ministério de Jesus não foi a sua ressurreição, nem será a sua segunda vinda. O centro do ministério do Senhor Jesus foi a sua morte, foi a sua cruz. E nós lemos no capítulo 5, logo no versículo 9, que Jesus derramou o seu sangue, e com esse sangue derramado, ele comprou para Deus pessoas que vêm de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Portanto, a missão de Deus é reinar, mas a missão de Cristo é pagar o preço. E Jesus pagou o preço para a salvação
de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Isso aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Irmãos e irmãs, portanto, é injustificável que haja ainda em nossos dias entre 4 a 6 mil povos que nada conhecem do Senhor Jesus, ainda em nossa geração. É injustificável que haja ainda em nossos dias cerca de 1.800 línguas que não têm um verso da palavra de Deus traduzido em seus idiomas. É injustificável que haja em nosso país ainda mais de 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário. É injustificável que haja no Brasil mais de 10 mil comunidades ribeirinhas, 6 mil comunidades sertanejas e 2 mil comunidades quilombolas, sem a presença de uma igreja evangélica do Senhor Jesus. É injustificável que a pessoa com a qual nós convivemos a cada dia, no trabalho, na universidade, na rua, na padaria, encontramos naquele lugar e conversamos sobre tudo, sobre política, economia, esporte, futebol, e temos audácia e coragem até mesmo para defender o nosso candidato. Mas não temos audácia para falar do nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Eu estou convencido que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Eu estou convencido que nós precisamos falar menos das nossas logomarcas e mais da cruz de Cristo. Eu estou convencido que nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus. A missão de Deus é reinar. A missão de Cristo é pagar o preço. A igreja é convocada para proclamar aquilo que Jesus Cristo fez. Aquilo que Jesus Cristo fez. E nós precisamos entender que o que justifica a missão, a pregação do Evangelho, do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo, é a mesma coisa. É a realidade que o preço já foi pago. É por isso que pessoas se convertem, porque o preço já foi pago, o sangue foi derramado. Pessoas não se convertem pela sua capacidade de persuasão, pessoas não se convertem pela organização de uma igreja, pessoas não se convertem pela habilidade de pregação de um pastor ou um pregador qualquer, pessoas se convertem porque o sangue do Cordeiro Jesus foi derramado há 2000 anos atrás. Essa é a segurança de que pregar o Evangelho funciona, porque o sangue foi derramado. Eu me lembro que muitos anos atrás eu fiz teologia aqui no Recife. Eu vim com ainda 18 anos de idade para o Recife, rapazinho, e ali na Madalena comecei a estudar no seminário presbiteriano teológico, e como todo seminarista eu tinha que colaborar com uma congregação. E eu fui convidado para colaborar com um casal que trabalhava na época chamada Brasília Teimosa, hoje Brasília Formosa, mas havia ali uma pequena congregação começando, e eu fui convidado ali a trabalhar naquela comunidade. Eu aprendi muito com aquele casal. Eu costumo dizer que todo seminarista é animado, não é verdade? Todo seminarista, ele é animado, gosta de pregar a palavra de Deus. E ali, quando eu desci daquele ônibus pela primeira vez, a congregação ficava no final daquela rua, e eu vi que ao longo daquela rua havia muitas mercearias, aquelas vendas pequenas. E na primeira mercearia que eu percebi que estava vazia, apenas o proprietário estava ali de costas arrumando algumas latinhas na prateleira ali daquele seu comércio, eu entrei e eu disse: "Você conhece Jesus?" Ele virou-se para mim e disse: "Olha, eu não gosto de ouvir de Jesus, eu não gosto da Bíblia e eu não gosto de crente." E ele deu as costas e continuou a trabalhar. E eu era jovem, 18 anos, eu não sabia o que fazer, não sabia se eu ficava, se saía, se chorava. Fiquei ali desconcertado, e de repente ele percebeu que ele havia sido rude. Ele desceu daquele tamborete, conversou comigo e disse: "Meu jovem, qual é o seu nome?"
Eu respondi: Ronaldo, de fato eu não gosto de crente, e eu não gosto da Bíblia, mas como eu fui mal educado com você, eu vou permitir que você possa me evangelizar. Ele olhou assim para o relógio e disse: você tem 5 minutos. E gente, eu não sabia o que fazer, nem o que falar. Eu comecei a falar aqui, gaguejei, mudei de assunto, gaguejei. Ele disse: só um minuto, Ronaldo, o que você faz, meu filho? Eu disse: eu estudo a Bíblia. Ele falou: volte para estudar um pouco mais, você está despreparado. Quando você aprender a falar, você pode voltar. E ele concluiu com a seguinte frase: sempre que você passar por aqui, você pode me evangelizar. O que ele não sabia é que eu passaria por ali por 4 anos. 4 anos de curso. Voltei para o seminário, chamei os veteranos ali, seminaristas, me ajudaram, eu preparei uma mensagem de evangelização, 5 minutos, memorizei os versículos, pratiquei sozinho ao longo daquela semana inteira. Sábado pela manhã, estava ali naquela mercearia: o Senhor se lembra de mim? Sim, aquele rapaz que fala meio enrolado, pode falar. Eu disse: eu estou preparado, eu quero lhe falar de Jesus como você me deu a oportunidade por 5 minutos. Ele falou: eu estou com tempo hoje, pode falar 20 minutos. Eu respondi: só preparei 5. Mas falei uns 15. E ali eu elaborei e expliquei, havia me preparado, memorizado os versículos, eu falei, ensinei. Ele falou: Ronaldo, eu gostei de você, sempre que você puder, você pode voltar. E eu voltava, não todo sábado, mas de vez em quando eu voltava, e ali eu falava a mesma coisa, com os mesmos versos, do mesmo jeito. Era uma evangelização assim, padrão. Então eu chegava e evangelizava aquele homem, 1 vez, 2, 3, 4, 5... Lá pela 6ª vez, ele disse, já estávamos mais íntimos, ele disse: Ronaldo, você está cansado, meu filho, sente aqui, tome um copo de suco, que hoje eu mesmo vou me evangelizar. Porque eu já sei tudo que você vai falar, eu sei o seu tom de voz, eu memorizei os versículos. E ele tinha razão, não era brincadeira, ele repetia o que eu falava do jeito que eu falava. E ele percebeu que eu terminava de uma ou de outra maneira. Ele dizia: você quer terminar dessa maneira ou daquela? Você pode escolher. Virou assim uma certa brincadeira, mas sempre eu dizia: mas eu também quero lhe falar do Senhor Jesus. E falava mais ou menos a mesma coisa. E ali depois, 7 vezes, 8, 9, 10, lá pela 11ª vez, eu chego, a mesma brincadeira: você quer falar ou quer que eu fale? Eu disse: não, eu quero falar. Ele dizia: você está cansado, tome aqui um copo de água, eu vou me evangelizando para adiantar. E ali começou a falar, eu tomei a água e eu disse: mas eu quero falar. E eu falei, meus irmãos e minhas irmãs, a mesma coisa, com os mesmos versos, do mesmo jeito. Tamanha foi a minha surpresa que a face daquele homem mudou. E ali no final daquela tarde ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E eu fui para a congregação com essa pergunta em meu coração: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não foi a capacidade de falar, ele já sabia, havia até mesmo memorizado. Não foi a oportunidade, já havíamos tido várias oportunidades. O que foi que aconteceu, meu irmão e minha irmã? Foi o sangue do Cordeiro derramado para a salvação de todo aquele que crê. Que aconteceu? A segurança que nós temos, a esperança que nós temos, que alguém vai ter uma vida transformada pelo Senhor, é que Jesus Cristo já pagou todo o preço, todo o preço. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço. Qual é a missão de Deus, irmãos? Reinar. Qual é a missão de Cristo? Pagar o preço. Cristo cumpriu toda a sua missão, pagando o preço para a salvação de todo aquele que crê. Chegamos na missão da igreja, a tríplice missão: a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. Do verso 10 em diante, nós encontramos uma multidão dos santos, representam, no meu entender, a igreja do Senhor Jesus. E essa multidão dos santos, eles diziam: digno é o Cordeiro de receber.
e falávamos aqui sobre o Dr. Russell Shedd, como abençoou a nossa geração. E foi o Dr. Shedd que fez um comentário que chamou a minha atenção. Ele disse: o cordeiro vai receber, mas quem vai entregar? Nós sabemos que o cordeiro vai receber, mas quem vai entregar? E meus irmãos e irmãs, está aqui a nossa missão, pois o cordeiro irá receber, aqui diz o texto, 7 elementos. 3 desses elementos são teocráticos, coisas que só Deus tem para entregar o Cordeiro Jesus, que são poder, honra e glória. Eu não tenho, você não tem, somente o Pai tem, e Ele entrega o Cordeiro Jesus, e o Cordeiro Jesus irá receber do Pai. Mas 4 elementos aqui são elementos humanos, e entregando esses elementos ao Cordeiro Jesus, nós estamos também cumprindo a nossa missão. Mas eu queria que você olhasse bem para mim nesse momento e pudesse refletir comigo. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço, mas qual é a missão da igreja? Nós vimos ontem à noite que todo salvo no Senhor Jesus é chamado por Deus para pelo menos 7 práticas cristãs. Para a palavra, a adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Mas qual é a missão da igreja? Orar é a missão da igreja. Buscar a santidade é a missão da igreja. Viver em comunhão é a missão da igreja. Proclamar o nome de Jesus é a missão da igreja. De uma maneira bem geral, nós poderíamos dizer que a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. A missão de Deus é reinar. A missão de Cristo é pagar o preço. A missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. E aqui esse texto nos fala sobre 4 coisas que nós temos, que entregando a Jesus, nós estaremos também cumprindo a nossa missão. A primeira, aqui o texto nos diz, é a riqueza. A palavra grega ploton, de plotós, que significa riqueza, não é riqueza moral, nem virtual, não é riqueza histórica, é riqueza monetária. Parece-me que quando nós colocamos a mão no bolso e nós contribuímos com o reino de Deus, com aquele que está necessitado ao nosso lado, ou com alguém que Deus nos trouxe ali para estar associado conosco, quando nós investimos nas coisas de Deus, nós também com isso servimos ao Cordeiro Jesus. Amém, irmãos? Na hora do cheque o amém foi fraco. Amém, irmãos? Com o nosso dinheiro, riqueza, Deus colocou alguma coisa em minhas mãos, em suas mãos, e quando nós entregamos aquilo que Deus nos deu, nós também servimos ao Cordeiro Jesus. Mas não apenas riqueza, diz aqui, também com a nossa sabedoria. Quando nós, a palavra grega sofia, para sabedoria significa capacidade, facilidade, uma facilidade que Deus lhe dá em alguma coisa, Deus lhe dá para que você possa servir ao Cordeiro Jesus. Ao Cordeiro Jesus. Eu me lembro, a primeira vez que eu preguei nesse texto foi em Minas Gerais, muitos anos atrás. E eu preguei nesse tema, servir ao Cordeiro Jesus, sexta, sábado e domingo. Fiquei hospedado na casa de um casal que tinha um filho único, um menino com mais ou menos 10 anos de idade. E era um menino assim, acima do seu tempo, aquele menino que era inteligentíssimo, e ele ouvia os sermões, e no carro, voltando para a casa do casal, ali atrás, ele ficava me fazendo perguntas sobre os sermões. Um menino assim inteligente, está ligado, um menino que está assim, participando de todas as coisas. E na segunda-feira, antes de voltar para casa, ali tomando café da manhã, e aquele menino com comentários inteligentes, eu disse, esse menino é muito inteligente. E a mãe ficou toda orgulhosa. O pai também, mas a mãe fica mais, não é verdade? Não sei porquê, fica mais. E ela disse, pastor, é mesmo, nós notamos isto. Eu havia pregado sexta, sábado e domingo sobre servir ao Cordeiro Jesus. E aquela mãe disse, eu sei porque Deus deu ao meu filho essa inteligência especial. Eu animado perguntei, por que minha irmã? E ela respondeu, para que ele seja rico e famoso. Eu disse, a senhora não entendeu nada. Nada.
é para servir ao Cordeiro Jesus. Se Deus nos deu uma facilidade relacional, comunicacional, uma facilidade técnica, uma facilidade intelectual em alguma área, Deus o fez primariamente para que possamos servir ao Cordeiro Jesus. Com a nossa riqueza, com a nossa sabedoria e com a nossa força. A palavra grega isrim, para força, está ligada etimologicamente a uma outra palavra, que é energeia, de onde nós temos a palavra em português energia. E aqui essa força, portanto, é uma energia muscular, física. A ideia aqui é suar a camisa. Ou seja, nós devemos suar a camisa, não apenas indo, fazendo uma academia, num dia à tarde, jogando futebol com alguns amigos. Nós devemos estar prontos para suar a camisa, servindo ao Cordeiro Jesus. Dar o melhor que nós temos, o melhor que nós somos, a nossa força mais profunda, para que o Senhor Jesus seja servido, não apenas aqui a riqueza, a sabedoria, a força, mas por fim também o louvor. A palavra grega para louvor aqui, elogia, significa, não é o louvor cultico, litúrgico, nesse momento aqui, significa tudo aquilo que sai da nossa boca, ou seja, com aquilo que nós falamos ou não falamos, nós podemos servir ao Cordeiro Jesus. Servir ao Cordeiro Jesus. Portanto, quando olhamos para a nossa vida, na palavra de Deus, encontramos um convite, que é uma oportunidade, que você e eu possuem, ao longo da nossa geração, ao longo do nosso tempo, para nós servirmos ao Cordeiro Jesus, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, e prioritariamente, para que o Evangelho do Senhor Jesus seja proclamado, perto e longe, para a glória do próprio Deus. A missão de Deus é reinar, a missão de Cristo é pagar o preço, a missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Qual é a missão da igreja? É servir ao Cordeiro Jesus. Qual é a missão da igreja? É servir ao Cordeiro Jesus. Que Deus nos fortaleça para que possamos servi-lo com alegria de coração, glorificando o seu nome a cada dia. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês brevemente a história de um homem de Deus chamado Adoniran Judson. Eu gosto de experiências ou biografias missionárias. Ontem falei brevemente sobre George Miller, hoje pela manhã, na Catedral da Trindade, falei sobre a Helen Roseveare, e eu gostaria de encerrar partilhando com vocês sobre Adoniran Judson, um homem de Deus. Judson, ele foi missionário em um país na época chamado Birmânia. Início do século XIX, chegou na Birmânia em 1813 e ali permaneceu até 1831, quase 18 anos. E Judson, a primeira coisa que ele fez ao chegar na Birmânia como missionário, ele aprendeu a língua, o birmanês, e ele escreveu um panfleto, frente e verso, e o tema do panfleto era o seguinte: quem é Jesus? E ele escreveu em birmanês, citando a palavra de Deus, quem é Jesus. Ele distribuiu aquele panfleto para muitas pessoas, ninguém leu, rasgou, engavetou, queimou, e ele seguiu o seu trabalho. Judson foi um dos missionários no século XIX que mais sofreu na obra missionária de evangelização. Na Birmânia, ele perdeu a sua esposa. Na Birmânia, ele perdeu 2 dos seus filhos. Na Birmânia, ele foi preso 3 vezes e torturado. Foi obrigado a andar diversas vezes descalço sobre brasas, ao ponto dele perder aquela pele do solado do seu pé. E ele caminhou o resto da sua vida manco. Ele era pendurado de cabeça para baixo e jogavam vermes sobre a sua face para ele deixar de pregar o evangelho do Senhor Jesus, mas ele permanecia. Ele traduziu parte da Bíblia, atearam fogo na sua casa e ele perdeu mais de 10 anos de trabalho em uma só noite. Judson escreveu cartas aos seus amigos dizendo que experimentou um momento em que a angústia
não se apartou do seu coração durante 10 anos. Naquela época não havia palavra para depressão, mas possivelmente era sobre isso que ele havia falado. Estou experimentando uma depressão durante esse tempo prolongado. Depois de 13 anos de trabalho e sofrimento, ninguém havia se convertido. Já pensaram nisso? 13 anos de trabalho, 13 anos de dedicação, nenhuma pessoa se converte ao Senhor Jesus. Mas depois de 13 anos, alguém disse: missionário Judson, vem até o interior da Birmânia, há algumas pessoas que querem tirar umas dúvidas. E ali ele chegou e ele encontrou de maneira surpreendente, encontrou mais de 30 crentes no Senhor Jesus, mais de 30 cristãos. E ele perguntou: mas quem lhes trouxe o evangelho? Quem foi o missionário? E eles disseram: nós não conhecemos nenhum missionário. Mas como vocês conheceram a Jesus? E um deles disse: nós conhecemos a Jesus por meio de um panfleto que alguém escreveu com o título Quem é Jesus? Aliás, muito mal escrito, mas deu para entender. E ali nós lemos, e Jesus transformou nossa vida. E nós queremos saber: você conhece de Jesus mais do que diz esse panfleto? Você sabe alguma coisa mais? E ele gastou ali 5 anos da sua vida ensinando, discipulando aquele povo, e ele deixou a Birmânia, meus irmãos e irmãs, com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos bem treinados na palavra de Deus. A Birmânia hoje é o mesmo país, mas com outro nome. Alguns certamente sabem, é Mianmar. E Mianmar é um país curioso, porque em Mianmar não é permitida a evangelização. Em Mianmar você não pode falar abertamente de Jesus, mas em Mianmar há hoje mais de 2 milhões de crentes no Senhor Jesus. E esse era um mistério para alguns pesquisadores até alguns anos atrás, como em um dos países mais fechados para a evangelização, há mais de 2 milhões de crentes no Senhor Jesus, e começaram a pesquisar e faziam essa pergunta aos cristãos: quem lhe ensinou sobre Jesus? E a resposta sempre era a mesma: nossos pais. Mas quem ensinou seus pais? Os nossos avós. Quem ensinou seus avós? Nossos bisavós, remontando até o início do século XIX, em que um homem chamado Adoniran Judson, ele entendeu que a sua missão era servir ao Cordeiro Jesus. Que Deus nos ajude a nós cumprirmos a nossa missão em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo, oremos ao Senhor neste momento. Ó Pai, nós lemos a palavra, é a Tua palavra. Nós somos a Tua igreja, dependemos do Senhor. Nós reconhecemos e cremos que a Tua missão é reinar e o Senhor cumpre essa missão todos os dias. É Rei sobre as nossas vidas, é Rei sobre essa igreja, é Rei sobre o universo. Nós Te louvamos pela missão de Cristo, derramar o Seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. E é por isso que somos salvos. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a cumprirmos a missão da igreja, que é servir ao Cordeiro Jesus. Com a nossa riqueza, com a sabedoria, com a nossa força, com o nosso louvor, com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com a nossa casa, com a nossa família, com os relacionamentos, com a nossa palavra, com a pregação do Evangelho, com o testemunho de vida, amando a Jesus, demonstrando até mesmo sem palavras o Evangelho vivido. Ó Deus, nos ajude a nós cumprirmos a missão de servir ao Cordeiro Jesus. Derrama graça sobre essa igreja, como o Senhor já tem feito ao longo dos anos. Que não falte aqui, ó Deus, a paz do Senhor, a expectativa da ação do Espírito Santo, e, ó Deus, a audácia, a autoridade para a pregação do Evangelho que transforma vidas. Que o Senhor nos ajude, ainda nesse fim de ano e no início desse próximo ano, a nós termos uma vida que cumpre a missão, servir ao Cordeiro Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A Ele toda a glória.